Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy estamos reuniéndonos con los responsables de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, porque han recibido una mención especial del Premio OIDP 2023 en la categoría de Liberación por la experiencia planificación integrada de la regularización de tierras en las zonas especiales de interés social, PEIS. Así que hoy tendremos la oportunidad de estar compartiendo con diversos colegas de la prefectura de Fortaleza, del Instituto Iplanfor. También tenemos con nosotros al profesor Yves Cabán, que es experto en urbanismo y participación ciudadana, profesor en la Universidad de Londres, que ha sido parte del jurado de este premio OIDP. Y antes que nada, felicitar a Fortaleza. Parabéns por esta experiencia, parabéns por la mención especial. Y bueno, a través de varios colegas, Elcio Batista que tenemos aquí y otros colegas que van a sumarse, vamos a ir compartiendo sobre esta experiencia. Vamos a ir hablando en español y portugués, no hay ningún problema si vamos hablando en ambas lenguas. Y nada, doy la palabra a Elcio, si quieres directamente presentarte y empezar tu presentación, y luego mi colega Viviana va a seguir con la entrevista. Muchas gracias. Um prazer, Adrian, um prazer, Ives, um prazer, Viviane e também a Inês. Bom, eu sou Elcio Batista, atualmente eu sou o presidente do Instituto de Planejamento da cidade de Fortaleza, Iplanfor. Tenho formação em Ciências Sociais, fiz mestrado em Sociologia, trabalhei como pesquisador durante 17 anos no Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. Também fui professor durante muito tempo da minha vida, uma parte do meu tempo foi dedicada à atividade de lecionar aulas em universidades e faculdades aqui na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Também trabalhei no setor público como secretário de Juventude, trabalhei no governo do estado do Ceará como chefe de gabinete, secretário da Casa Civil, trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento com um programa na área de monitoramento e avaliação sobre políticas públicas de juventude. Então, tenho uma larga experiência no setor público e também no setor privado, principalmente em instituições de ensino superior. E, atualmente, estou aqui como presidente do Instituto de Planejamento há 3 anos e sou o vice-prefeito da cidade de Fortaleza. Então, tanto fui eleito como vice-prefeito, mas assumi um cargo executivo numa autarquia, que é o Instituto de Planejamento, que trabalha com planejamento estratégico da cidade, trabalha com planejamento urbano, trabalha com pesquisa, trabalha com monitoramento e avaliação de políticas públicas, trabalha com observatório de dados, com dados sobre políticas públicas e sobre os cidadãos e cidadãs da cidade de Fortaleza, e desenvolve um conjunto de atividades e de projetos relacionados com o planejamento de longo prazo da cidade. A cidade de Fortaleza tem um plano de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. E esse plano de longo prazo orienta as ações da prefeitura no presente, nas mais diferentes áreas, na educação, na saúde, na moradia, habitação, né? E áreas de infraestrutura também. Então, isso é uma rápida apresentação sobre o meu currículo e sobre as atividades que desempenhamos aqui no Instituto. Eu não sei se a Larissa... Muito obrigada, Elcio. Ela te encaminhou? Sí, para continuar con la entrevista, si puedes contarnos y a nosotras y a nuestra audiencia, a nuestra membresía internacional, sobre el contexto social, económico y político de Fortaleza, por favor, para que las otras personas en el mundo puedan conocer sobre tu contexto local. Sim. Eu vou aproveitar a apresentação para ir falando sobre o contexto da cidade, Perfecto. do ponto de vista político e também em termos geográficos e econômicos. A cidade de Fortaleza, ela está no nordeste do Brasil, ela está a 3 graus da linha do Equador, é uma cidade num território que é o estado do Ceará,
que tem 85% do território no semiárido, é uma região semidesértica, e a cidade de Fortaleza é a única capital do Nordeste brasileiro que tem um clima semiárido. Aqui, durante o ano, chove aproximadamente 3 meses, fevereiro, março e abril, e o restante do ano praticamente é todo com sol, com poucas nuvens, e raramente a gente tem chuva em outros meses do ano, né? Pode passar? Viviane, eu acho que você está controlando aí, eu acho que você poderia passar o próximo slide. Aqui tem um antes, nos números. O slide anterior, Viviane. A cidade de Fortaleza, ela se caracteriza por ser uma cidade bastante desigual. A gente tem aqui 121 bairros. Nós temos bairros em que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é equivalente a um bairro de Paris, um bairro de Genebra, de uma cidade bastante desenvolvida, e temos bairros com o IDH que é semelhante a lugares em que as condições de sobrevivência, as condições de vida das pessoas, o bem-estar é bastante inferior, né? Então, nós temos situações em que a gente se parece muito com uma cidade europeia, por exemplo, que tem uma excepcional qualidade de vida, ou uma cidade australiana, e, ao mesmo tempo, a gente tem outros bairros em que o IDH está muito próximo de lugares extremamente pobres da África ou extremamente pobres da Ásia. Somos a 4ª cidade do país em população, temos 2,4 milhões de pessoas, temos um território de 315 quilômetros quadrados, somos a cidade mais densa do Brasil em quilômetros quadrados, somos a capital do estado do Ceará, temos uma região metropolitana que envolve 19 municípios e aproximadamente 4 milhões de pessoas, e temos 2 portos na região metropolitana. Temos um porto dentro da cidade de Fortaleza, Porto do Mucuripe, e temos um porto a 48 quilômetros, que é o Porto do Pecém. Pode passar. Próximo slide, Viviane. Sí, Elcio, ahora viendo tu slide, ¿puedes contarnos a qué se dedican desde Iplanpor, por favor? Sim. O Instituto de Planejamento de Fortaleza trabalha com planejamento de longo prazo, planejamento estratégico da cidade, que é um plano chamado Fortaleza 2040. Ele trabalha com a produção de dados sobre a cidade de Fortaleza, sobre os bairros da cidade de Fortaleza, mas também sobre as políticas públicas da cidade de Fortaleza. Ele trabalha com as agendas globais no território aqui da cidade, então ele recepciona a nova agenda urbana, ele trabalha com a Agenda 2030, ele trabalha com um conjunto de acordos que a cidade de Fortaleza assinou, e esse slide aqui resume um pouco aquilo que fazemos aqui. Trabalhamos com planejamento e projetos, trabalhamos com dados para tomada de decisão baseada em evidência, e trabalhamos com a governança da cidade de Fortaleza, a governança territorial da cidade, bem como com esse hub internacional de agendas que precisam ser implementadas em nível local, né? A inovação perpassa todos esses projetos e planos e uso de dados, e a gente tem 2 grandes objetivos no longo prazo: reduzir as desigualdades sociais, econômicas e territoriais, e também alcançar o desenvolvimento urbano sustentável. Esses são os 2 grandes objetivos de longo prazo da cidade. Pode passar, Lili. Muito obrigada, Elcio. Aprovechando que más personas de tu equipo de la municipalidad se acaban de unir, me gustaría darles oportunidad de si alguien quiere presentarse para contarnos justo sobre la experiencia
que ha recibido la mención especial, por favor. No sé si por ahí hay Janaide o Pedro o Rebeca, alguna de ustedes quisiera tomar la palabra para contarnos. Y si no, Elcio, continúa tú para contarnos sobre la experiencia de la planificación integrada de la regularização de tierras en las 6. Então, Viviana, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, a todas. Então, me chamo Janaide Gonçalves, faço parte da equipe da Diretoria de Articulação e Integração de Políticas. É um prazer chegar até aqui, né, essa peneira, essa corrida, né, de reconhecimento aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo. A nossa equipe acompanha de perto a implementação desse instrumento das zonas especiais e tem uma característica muito interessante que é a participação social, né? O Plano Diretor de Fortaleza, ele é reconhecido por ser um plano diretor participativo, né? Ele tem um histórico de participação social muito antigo, né? Perpassa as gestões políticas, gestão após gestão, a gente tem conseguido manter e regulamentar esse instrumento das zonas especiais tem sido uma experiência exitosa, né? São 10 territórios que a gente já conseguiu estabelecer os conselhos gestores com ampla participação popular, social, uma participação que é bastante diversa, né? Então, nós temos idosos, nós temos jovens, nós temos pessoas que são servidores municipais, que são trabalhadores informais que estão aí lutando pela regularização fundiária dessas porções de terra, e é muito interessante a gente acompanhar isso, né, ver como eles têm aprendido e como eles defendem que essas áreas onde eles vivam recebam aí todas essas melhorias urbanísticas, né? Então, foi um prazer para a gente poder apresentar a nossa experiência, né, participar dessa seleção, e desde já muito, muito grata. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. Obrigada. El placer es nuestro, Janaide. Muchas gracias de contar con vuestra presencia en esta entrevista y sobre todo que estén dando este gran impulso a la democracia participativa con un instrumento tan innovador, tan integral. Y justo aprovechando que Larisa se acaba de unir a la reunión, Larisa, no sé si quisieras tú continuar y explicarnos más sobre la experiencia. Si nos puedes contar a profundidad cómo ha sido la participación de la ciudadanía, por favor. Sim, claro. Eu posso compartilhar aqui o site das zonas especiais, aqui pela Sí, tela? por favor. Tá, então deixa eu colocar aqui share screen. Ele está desabilitado para o compartilhamento aqui, mas nós podemos seguir aí com a nossa apresentação e eu posso falar aqui oralmente mais sobre esse processo, né? Larissa quer falar? Quer dar uma palavrinha ou eu sigo? Desculpa. Olá, bom dia. Estava aqui acompanhando ao lado do Elcio, que eu estava com dificuldades técnicas de entrar, mas deu certo. Eu sou Larissa Menescal, superintendente adjunta aqui do Instituto de Planejamento, e estavam perguntando sobre o processo de participação das EIs, né? Vale destacar, e aí usando também a apresentação aqui como referência, que como a Janaide mencionou, as EIs são fruto do Plano Diretor de 2009, mas o processo de regulamentação dela é inovador e mais recente, e tem intensa participação da sociedade e metodologias mais modernas, digamos assim, de participação direta. Há um processo de votação, onde nós somos parceiros do Tribunal Regional Eleitoral, usamos urnas eletrônicas para ir em campo, envolver a comunidade na escolha de seus representantes para essa participação contínua e direta. E a universidade tem sido uma grande parceira também desse processo. Um dos grandes diferenciais que a gente apresenta nos PIRFs, e aí eu vou já me referir aqui ao slide, um dos grandes diferenciais que a universidade, que a gente apresenta, é termos desenvolvido esses planos integrados de regularização fundiária com o envolvimento da comunidade e também com o envolvimento de diferentes universidades, viabilizando uma metodologia participativa e multidisciplinar
com os pesquisadores, doutores que estavam mais avançados nesse processo. Esses slides que vocês estão mostrando se referem ao Desigual Lab, que é um laboratório de inovação, laboratório de governo, com foco na redução de desigualdades, que está alinhado com o nosso plano estratégico Fortaleza 2040, e, na verdade, é um acelerador do 2040 que a gente considera que a gente trabalha focado, né, na redução de desigualdades, que é o nosso grande eixo condutor do nosso planejamento estratégico. Não sei se eu devolvo aqui para o Elcio para ele trazer outras considerações sobre o Desigual Lab. Eu acho que é um tema bem relevante e que faz a diferença na nossa gestão hoje em dia. Está podendo falar agora, Elcio? Sim, o Desigual Lab... Sí. Disculpa, Elcio. Para preguntarles sobre las slides, ¿tienen otra presentación que quieran mostrar o nos quieren indicar qué slides ir presentando o lo quieren compartir ustedes directamente? Não, tudo bem, você pode ir passando, não tem problema. São slides que resumem um pouco alguns projetos e algumas atividades do Instituto de Planejamento. Mas sobre o Desigual Lab foi criado como um laboratório de inovação para acelerar o processo de redução das desigualdades na cidade, trabalhando projetos com ampla participação da população, em que a população ela possa se envolver no desenho e na solução desses problemas. Aqui a gente tem justamente alguns projetos que são desenvolvidos pelo Instituto de Planejamento, os microvilas urbanas, Caminhos Verdes e Azuis, Frente Verso, que é uma publicação, porque o Instituto de Planejamento aqui também é um think tank. Ele, como tem muitos dados, a gente transforma esses dados em muitas informações que estão disponíveis através do nosso site, bem como isso se transforma em conhecimento, né? Ou seja, então a gente faz esse percurso que é dados, informação e conhecimento para orientar a política pública. Mas, especificamente sobre essa questão da participação na cidade de Fortaleza, a gente tem uma longa história na cidade de engajamento da população em processos políticos e sociais. Desde a década de 80, que a cidade de Fortaleza tem um movimento de organização comunitária, com associações comunitárias muito forte nos bairros da cidade de Fortaleza, bem como nessas comunidades que no Brasil nós chamamos de assentamentos precários ou de aglomerados subnormais. E o nome mais comum para esses lugares no Brasil é favelas. Então, há muito tempo que a cidade de Fortaleza trabalha com essas populações, envolvendo, engajando e criando mecanismos de participação social. Os PIFs, Planos Integrados de Regularização Fundiária, eles são planos que são desenvolvidos na comunidade a partir de um conjunto de dados que são elencados, que são coletados da própria comunidade e que serão insumos para a regularização fundiária, mas também para o desenvolvimento econômico, social, o fortalecimento da cultura democrática de participação, da cidadania ativa da comunidade, e bem como a implementação de políticas públicas naquele território, políticas de educação, políticas de saúde, políticas de arborização, de valorização do espaço público e também de melhorias habitacionais, né? Então, esses planos foram pensados justamente para que haja o desenvolvimento integrado dessas comunidades. Você pode passar mais um slide, por favor, Viviane? Mais um, para chegar no PIF. Pronto. Aqui tem um slide especificamente. Pode voltar aquele outro, o anterior. Você adiantou. Tem um slide especificamente que é sobre o PIF, sobre o Plano Integrado de Regularização Fundiária. Nesse exato momento,
A Janaide, que é a nossa diretora de articulação de políticas públicas, está coordenando todo o processo que é de eleição do Conselho Gestor das EIs. Cada zona especial de interesse social tem um Conselho Gestor. E os membros desse Conselho Gestor, eles são eleitos pela própria comunidade para representar os interesses dela no Conselho Gestor e acompanhar o processo de implementação dos planos integrados de regularização fundiária. Temos reuniões que acontecem ordinárias do Conselho Gestor e temos também reuniões extraordinárias. Algumas eu participo, outras são conduzidas pela equipe liderada pela Janaide. Envolve essas reuniões outras secretarias do município para prestar contas para a comunidade dos projetos e planos que estão em processo de implementação. Então, há um debate, há uma discussão sobre os programas e projetos que são implementados com a própria comunidade cotidianamente. Acho que o Ivens gostaria de fazer alguma pergunta, Ivens? Boa tarde a todas, todos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Tive o prazer de participar, né, da criação, do reforço do movimento popular, dessas assembleias às quais estão fazendo referência, né, nos anos 90, em Fortaleza, trabalhando também com o Instituto de Planejamento, desde o GRET, desde o Ceará Periferia. Mas querem interromper para mostrar o site? Como... Y después que Janaide nos cuente, después de tu pregunta y tu comentario. Sí, puede ser, pero ¿está bien? ¿Voy hablando? Sí, por favor. Tá Sí. bem. Não, eu achei extremamente, desde o jurado, né, achamos extremamente interessante essa continuidade que vocês estão dando a todo um trabalho de 30 anos de mobilização, participação, de história da participação popular no Brasil e em Fortaleza. Assim que estão de parabéns. Gostamos muito, eu em particular, gostei muito do que o Wes estava nos explicando, né, sobre os conselhos gestores, essa importância dos dados, né, a presença das universidades, mas eu gostaria, de vocês, poder ampliar um pouco mais sobre o que são as EIs. Lembram que é um programa internacional, mundial, e as EIs, poderíamos entender que elas aparecem no conjunto, mas tem mais de 30 anos, eu me lembro muito bem das EIs no Recife, né, com a Ruave. Tem uma história das EIs, e provavelmente um dos elementos do Brasil para o resto do mundo importante. Ok? Então, duas perguntas sobre as EIs. Primeira, o que vocês estão fazendo em Fortaleza, quais são a diferença com as EIs que até hoje emergiram, né, nos 30 anos? Qual é o original da sua perspectiva, da sua abordagem das zonas especiais de interesse social? Qual é o novo? Ou quais são os elementos que vocês acham super inovadores e que conseguiram trabalhar? Porque eu achei que você tinha uma abordagem interessante, mas é melhor vocês explicarem, né? Isto é entender melhor, né? Essa trajetória de mais de 30 anos e o aporte de Fortaleza. Segunda pergunta, que nem é minha, né? Mas que foi do jurado, né? Do júri, foi o seguinte, que trata-se da função social da propriedade, né? As EIs se situam dentro de uma modificação da Constituição, né? Desde 88, mas, ao mesmo tempo, o objetivo, como bem señalou o Elcio, mas também a Janaide frisou, é que trata-se de regularização fundiária. Quer dizer, é um instrumento para a regularização fundiária. E, na apresentação, se bem apreciamos o processo de planejamento,
processo de construção de participação, construção de conselhos gestores, articulação com um grande número de atores urbanos importantes, não conseguimos ver até hoje quantos metros quadrados, quantas famílias, para que tipo de ZEIs tem que ser verdadeiramente resolvido, quantas famílias hoje estão com segurança segura da tenência, ou quantas famílias daqui a pouco e há quanto tempo vão ter, porque senão fica um projeto de participação e de planejamento. Mas vocês frisam que é regularização fundiária. Isso seriam as minhas perguntas dentro de um contexto de muito apreço de dar continuidade a essa tradição de nordestina, Fortaleza, dentro do Brasil, né? Então, parabéns a todas, todos, e vamos lá. Obrigada, Ives, pelas perguntas. Se Larissa e Elcio me permitem, né, eu posso ir respondendo aí as duas perguntas do Ives, também ao passo que vou compartilhando aqui o site, porque o site é uma outra ferramenta que a gente tem muito orgulho de dar transparência, de dar visibilidade pública, né, a esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, aqui no site das zonas especiais, a gente pode... vocês podem ver, a gente conseguiu não somente, né, mapear aí todas as zonas especiais. O plano diretor ele delimita várias zonas especiais, as de interesse social, que são as ZEIs. Nós temos 11 que nós, de fato, estamos conseguindo implementar, né, enquanto um instrumento pleno de regularização fundiária plena, porque tem os conselhos gestores e os PIFs, né, que já foi apresentado, que são os planos que foram elaborados aí em parceria com as universidades, né? Então, em cada uma dessas vezes, o que é interessante ver é que todas elas têm o seu PIF, o seu plano. Aqui tem as informações a respeito das zonas, né? Aqui está disponível o regimento interno dos conselhos gestores, a foto dos presidentes e vice-presidentes dos conselhos, que são os moradores, né? E aqui na aba do PIF, a gente tem aí esse plano, né, que ele está organizado num diagnóstico, num plano urbanístico, em normatização, em cadernos que se voltam também com propostas para geração de trabalho e renda, participação social e regularização fundiária, né? O PIF, ele coloca quais são as possibilidades de regularização fundiária em cada uma dessas terras, né? Nessa atual gestão municipal, nós estamos implementando a REURB-E e a REURB-S. Foi criada uma lei municipal própria para incentivar isso, e foi feito também um chamamento público, né, para que organizações sociais, e aí esse trabalho está sendo implementado pela Habitafor, né, que é a Secretaria de Habitação, né? Nós, enquanto IPLANFOR, a gente planeja, entrega os planos, os PIFs, e quem executa, de fato, a regularização fundiária é a Habitafor. A gente não tem, eu não tenho aqui agora o número exato de quantas ZEIs já receberam, quantas casas, quantas famílias já receberam, por exemplo, o papel da casa. Mas a ZEIs Pirambu, por exemplo, que é uma das maiores, é conhecida como uma das maiores favelas do Brasil, né, e é uma das nossas maiores ZEIs, é o Grande Pirambu, que abrange 4 territórios, Cristo Redentor, Barra do Ceará e Castelo, esqueci agora o nome do terceiro território, enfim, é umas ex onde os moradores mais receberam o papel da casa, né, onde a gente, de fato, tem conseguido bastante implementar aí a regularização fundiária. E aqui no nosso site, nessa atual gestão, a gente conseguiu criar um monitoramento onde a gente tem a lista de todas as ações relacionadas a cada uma dessas áreas, urbanístico, normatização, geração de trabalho e renda, e aí a gente vai poder alimentar e acompanhar, de fato, como é que estão essas ações nas ZEIs, né? A gente também, na implementação do plano do Conselho Gestor, mas também nas obras, né? Os planos urbanísticos, né? Eles todos foram apresentados, nós apresentamos à Secretaria de Infraestrutura, e nessa gestão das 10 EIs nós temos obras, né, em 5, né? Então nós temos o plano urbanístico, de fato, os sistemas viários sendo alterados, né, os territórios sendo melhorados, onde a gente tem aí essa regularização fundiária que a gente entende como plena, né, não somente produção habitacional, mas como também aí melhoria do sistema viário, melhoria da infraestrutura da cidade, né? Então, eu acho que a gente tem pouco tempo aí para apresentar tudo, mas eu fiz questão da gente colocar aí
o site, porque nele tem todo esse detalhamento, né, desse amplo trabalho que a gente vem desempenhando. Ives, foi muito bom ouvir que você Janaide, participou. Sim, Janaide, só uma questão, até para a sua sim, apresentação no Rio de sim. Janeiro, seria muito Uhum, bom complementar a apresentação com sim. os resultados concretos, né, que Os até números, né? agora, por exemplo, no Grande Pirambu, Sim, que efetivamente sim, é um tema que era a maior favela sim, nos 80, 90 e continua sim, sendo, né? sim. Mas, e portanto, é muito, muito, muito relevante se vocês podem conseguir Os dados, números, né? Sim, números, porque senão fica um exercício de planeamento, né? sim, Interessantíssimo. Esse sim. era uma tema. E só vou completando, deixa aí onde está, Ah, sobre a regularização fundiária, desde o Estatuto da Cidade, né? sim, O voto do Estatuto 2009. da Cidade, que seria Sim, interessante frisar também, ou agora ou sim, depois, lembra que tinha a regularização fundiária, e que nós trabalhávamos, por exemplo, o Usocapião nessa época, que é regularização fundiária individual, ou o que uhum, aportou o direito à cidade, né? sim, E o estatuto foi sim, regularização coletiva. sim, E então seria interessante te ouvir a Elcio, né? Sobre qual é o caminho que estão tomando. sim, Estão trabalhando numa linha pré-estatuto da cidade, né? Regularização sim, individual, ou regularização coletiva, com uso uhum, capião coletivo, ou outras formas, né, que existem no Brasil, TTL, enfim, uhum. que evoluiu muito a nível brasileiro. Qual é a sua abordagem? Individual, coletivo, um misto? Qual a sua posição? Ives, sobre o instrumento em si da regularização fundiária, seria interessante que a gente compartilhasse esses dados com a Habitafor, que é quem está implementando de fato a REURB-E Pois, e a REURB-S, né, que são os dois instrumentos que de fato a gente está fazendo agora, né, o que está exatamente. acelerando mesmo, o que está acelerando a regularização é a REURB-S e a REURB-E, né. Mas aí eu coloquei aqui também no site para a gente acompanhar a linha do tempo, né? Como você citou aí, a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, e aí em Fortaleza, né? De 2001 para 2023, né? Esses 22 anos, né? O que Super. aconteceu ao longo desses anos, né? Então a gente tem aí o nosso plano diretor começa a ser revisado, construído em 2005, 2008, né? A aprovação do 2009, esse plano participativo que eu citei logo no início da apresentação, né? Fortaleza tem esse histórico de ampla participação, é um plano que se orgulha disso realmente, né? E aí o instrumento ZEIS, né? Ele começa aqui em Fortaleza em 2013, quando é criado o comitê. Depois do comitê tem a comissão, aí depois da comissão tem um novo decreto, são 3 decretos municipais que vão instrumentalizar de fato, né? Regulamentar de fato essas ex, e aí é quando são do plano diretor das que estão colocadas lá, tanto as de tipo 1, tipo 2, tipo 3, são selecionadas 10 para que a gente de fato venha a fazer a entrega do plano de regularização fundiária, a elaboração, a contratação, onde a prefeitura vai aportar recurso para a contratação do PIF, né? Então, para isso, né, a legislação determina que exista primeiro a eleição dos conselhos gestores, para que as comunidades acompanhem de forma paritária, né, juntamente a prefeitura e os moradores, a entrega, a contratação desses estudos, dessas pesquisas e a materialização desses planos, né. Então, 2018, a gente capacita os moradores das ex, né, cria os conselhos gestores, eles são empossados, eles passam por um curso de formação, são empossados de fato pelo prefeito, lá no Paço Municipal, e aí as universidades começam a contratação. Em 2019, a elaboração desses planos, né? São 3 universidades que vencem as concorrências aqui em Fortaleza, é a UES, a Unifor e a UFC, cada uma fica com aproximadamente 3 territórios. O Haroldo daqui a pouco vai poder falar também, levantou a mão aí para complementar. Em 2020, esses PIFs, eles são aprovados, né? Os cadernos são aprovados com a participação social, cada etapa é acompanhada pela comunidade, junto com a universidade, e agora o momento que a gente está vivenciando também, que é muito interessante, não somente a execução
dos planos, tanto na parte da regularização fundiária, como no eixo urbanístico, como na geração de trabalho e renda, como na participação social. São 4 eixos aqui no nosso exemplo de Fortaleza, né? Além de tirar esses PIFs do papel, de fato, tirar esses papéis e executar as obras na cidade e implementar a regularização fundiária, a gente também está acompanhando a aprovação de minutas de leis específicas, com normatizações específicas para cada uma dessas leis, porque cada território tem sua realidade, né? Então, foram criados projetos de leis complementares ao plano diretor. Então, nós temos 10 propostas na Câmara, então o Legislativo está nesse processo de apreciação, designar relator para votar essa lei mais específica que delimita aí a normatização especial, né, com os parâmetros construtivos especiais para cada uma dessas leis. Então, em 2022, esse ano, a gente teve a eleição de mais um conselho gestor, que é a Casa do Porto, e agora a gente está vivenciando um novo processo eleitoral, porque o mandato dos conselhos era de 2 anos, teve a pandemia, a gente prorrogou, e agora a gente está de novo nesse trabalho no território, de campo, de incentivar a participação social. Elaboramos os santinhos, estamos com 80 moradores aí como candidatos para participarem da eleição do conselho, que é o que a gente está vivenciando agora. Mas, Ives, essa resposta, tanto sobre o número, né, de papéis da casa, que nós temos de fato regularizado, vou ficar lhe devendo, lhe trago aí nessa futura apresentação, como também em relação aos instrumentos, né, que vem sendo a mais utilizados aqui em Fortaleza. Cada vez tem uma realidade, né, tem PIFs que indica 4 ou 5 possibilidades, né, mas o que eu posso dizer mais rapidamente é que massivamente a REUBE e a REURBS é o que a gente está mais utilizando aqui. Vou passar a palavra para o Haroldo, que é a nossa analista de planejamento, que também acompanhou bastante, né, desde o início a implementação das EIs, e pode falar um pouco mais sobre os modelos que a gente tem aqui em Fortaleza. Tá? Obrigada. Haroldo, Janaide, y también, antes de passar a palavra, Sim, eu acho que um dos seus aportes, sim, que nós achamos que, agora falando menos de planeamento e mais de democracia participativa, né? sim, Um dos contributos que vai interessar a comunidade internacional é o salto qualitativo que vocês estão dando com os conselheiros do Fórum Permanente das EIs, essas 68 pessoas. Porque exato. essas pessoas são oriundas de processos descentralizados e o que é novo? Realmente é uma nova estrutura na cidade, que é esse Conselho de Fórum Permanente das EIs. Isto é muito original. Então, se dá o tempo, ou agora, ou em outro momento, seria muito interessante de dar uma visibilidade sobre o que vai interessar internacionalmente, né? Sim. Que é o Conselho Gestor Permanente, de onde ele vem, porque isto me lembra a grande inovação que foi os conselhos do orçamento participativo, em outro momento, né? Que era como moradores, com comissão mista, no seu caso, estão, através da participação, sendo eleitos como delegados ou conselhos nos bairros, né, ou nas EIs, e depois você constrói, a nível da cidade, um novo instrumento político. E isto, em termos de democracia participativa, né, falando que está o OIDP, esse é um aporte muito interessante, além, vamos dizer assim, da gestão da cidade, né? Só queria ressaltar esse elemento de enorme valor e dizer, bom, parabéns pelo trabalho, né? Então, todo elemento sobre isto será bem-vindo para alimentar os debates sobre a construção da democracia participativa, né? Desculpa interromper, né? Queria passar a palavra, Janaíde, mas era um pouco isto, esse diálogo assim, em vivo, né? Sim, legal. obrigada, Janaide e Yves. Haroldo, yo sé que quiere tomar la palabra, entonces si pudiera ir cerrando con unos comentarios finales, porque ya casi estamos sobre la hora, por favor. ¿Yo? Haroldo, sim, que melhor, quiere sim. tomar la palabra, por favor. Sim, estamos eu e Haroldo, que é Larissa, tive dificuldade técnica de acessar no outro. Eu vou fazer um comentário e passo para o Haroldo
concluir, atendendo à pergunta do Ives, né, de que a gente está com um público internacional e o conceito de ZEIS não é tão difundido, de fato, nós trabalhamos com esse conceito de zonas especiais de interesse social, que são essas zonas do território que têm um nível de vulnerabilidade, que precisam de regras urbanas diferenciadas para que elas sejam acolhidas e reconhecidas no território. No caso de Fortaleza, nós temos 3 categorias, que é ZEIS 1, que são as ZEIS de favela, as ZEIS de assentamentos precários, ZEIS 2, que são conjuntos habitacionais que também não seguem as normas de uso e ocupação tradicionais e muitas vezes não têm a regularização fundiária, o papel da terra resolvido, e as ZEIS 3, que são as ZEIS de vazios, que servem para dar suporte às regularizações fundiárias de ZEIS do tipo 1. E uma outra questão foi sobre a evolução, né? No Habitat 2, em Istambul, Fortaleza foi premiada pelos processos de participação direta, como o Ives comentou, a partir do Ceará Periferia, de movimentos da sociedade, e isso é algo que faz parte da nossa cultura, da nossa história, e é incorporado pela gestão pública, e a gente tem uma continuidade. E um diferencial que Fortaleza tem em relação a outras zonas especiais do Brasil é que no Plano Diretor de 2009 há uma orientação formal, legal, de que nós não temos que fazer só regularização fundiária ou só adequação de uso e ocupação do solo, mas tem que ser um plano integrado que considere aspectos sociais, econômicos, ambientais, urbanísticos e jurídicos. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de planos integrados de regularização fundiária e sobre o papel do Instituto de Planejamento dentro desse processo que é complementado pelo Habitafor, como foi mencionado pela Janaide. Vou passar aqui para o Haroldo, que estava com algumas anotações a complementar, estava só querendo garantir que algumas perguntas que foram colocadas tivessem sido respondidas também. Bom dia, meu nome é Haroldo, sou analista de planejamento e gestão no Planfor. E em relação ao tema, eu destaco que o grande diferencial da experiência dos PIFs, da elaboração dos planos nas comunidades, com elas, para elas e em conjunto com outras instituições, é justamente a capacidade de articular interinstitucionalmente, conversar com vários pontos de vista e também transformá-los, ao ponto de que você entende que conhecimentos já consolidados, nível acadêmico e até mesmo de gestão pública, eles são renovados e atualizados através desse contato, né? E isso é fundamental, se destacando que ZEIS é um instrumento político e jurídico, quer dizer, o lugar da individualidade do cidadão é o centro desse aspecto do planejamento. Então, esse contato, esse ir ao território, esse conversar, esse escutar, isso é uma inovação, é algo que a gente tem como grande diferencial dessa experiência, especialmente porque a gente trata de uma mudança de cultura que é fundamental, né? Quando se fala de cidade. A gente tem diversos interesses, diversas forças em atuação, e o poder público ele tem essa função de mediar e articular essa conversa, esse diálogo, esse sentar nas próprias comunidades. Isso também desarticula Me parece que está fallando vuestra conexión. Vivian, Vamos a ver si lo podemos. Sí, Elcio, sí, comentarios, perdón, si puedes hacer comentarios finales porque ya tenemos que cerrar. Por favor, Sim. Elcio. Mas eu gostaria de responder diretamente a pergunta do Ives. O Ives conhece bastante a cidade de Fortaleza, a nossa história. Eu também conheço muito a história, participei como criança, adolescente, de movimentos populares no Lagamar. O Ives conhece o Lagamar, então eu morava muito próximo. Eu fazia atividades comunitárias no Lagamar por conta da minha relação com a Igreja Católica, com o padre Manfredo de Araújo. Uhum. Então, esse histórico de participação, de engajamento, de luta popular, está muito presente na minha vida desde a minha infância,
aqui na cidade de Fortaleza. Eu não morava no Lagamar, mas eu morava a 5 quarteirões, 500 metros do Lagamar, e convivia com eles diariamente, cotidianamente, e comecei a me envolver com trabalhos populares. Mas, Ives, respondendo diretamente a sua pergunta, primeiro, qual é a inovação? O que tem de diferente? Tem 3 aspectos diferentes em relação à década de 80 e início dos anos 90. A primeira é que não havia, dentro do plano diretor da cidade, não havia um instrumento ZEIS dentro do plano diretor, o reconhecimento social dessas pessoas, daquela comunidade, como pessoas que precisavam existir naquele território. Não havia esse reconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o processo de institucionalização da participação social, como você bem lembrou aqui, através do Conselho Permanente, dos Conselhos Gestores, do Fórum Permanente das Leis e do Conselho Gestores. Então, tem um processo de institucionalização, tem um processo de entrada na própria gestão dessa participação, coisa que no passado não tinha. Não tinha. A participação era um elemento estranho, era um elemento contestador, era um elemento, digamos, que se colocava em contra a relação à prefeitura, ao governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. No caso, especificamente, aqui municipal. Então, agora nós temos um processo de institucionalização da participação, de reconhecimento, mas de institucionalização. Os conselhos gestores têm uma formalização que, no passado, essa formalização não tinha. E a terceira grande inovação que eu acho de todo esse processo está relacionado com a perspectiva de desenvolvimento territorial integrado. As lutas populares da década de 80 e 90, elas tinham um foco muito direto na moradia, Total. na casa. Agora há uma perspectiva de olhar não só para a casa, mas de olhar de uma perspectiva integrada. Muitas dessas leis, elas são consolidadas. Elas já estão lá no território há muito tempo. No passado, foi feito, em alguns lugares, o uso do instrumento jurídico, do uso capião, como você bem lembrou, mas hoje, predominantemente, tanto a REURB-S como a REURB-R, como o processo que a gente tem feito nas leis, estão relacionados ao parcelamento e à individualização da propriedade para cada uma das pessoas. Então, para mim, essas são as 3 grandes inovações que eu consigo ver do passado em relação ao presente. Ótimo. Muito obrigada por esta explicación tan exhaustiva de la innovación que han implementado en Fortaleza. Parabéns. Muchísimas felicidades por llevarse esta mención especial de deliberación de nuestra distinción OIDP. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por venir aquí a esta entrevista y para que toda nuestra membresía internacional en todo el mundo conozcan lo que se está haciendo en Fortaleza, puedan aprender de vosotros y sigamos entre todas y todos impulsando una democracia participativa más fuerte, inclusiva, empoderando a nuestras comunidades. Muchísimas gracias. A gente que agradece. Obrigado a todos vocês e a todas. Valeu, Ives. Um prazer reencontrar. Un placer. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Nos vemos en Río para la conferencia. Sí. Nos vemos en Río. Buen día. Buen día. Obrigado.